Olá, vamos trazer para você como que estamos pensando em fazer a implantação do apoio matricial em geriatria e gerontologia aqui no município de Belo Horizonte. O Hospital das Clínicas vem atendendo os idosos de Belo Horizonte desde 1996. E nesses anos, sempre tentamos reformular, remodelar de tal forma a ampliar o acesso dos idosos, particularmente dos idosos frágeis, à especialidade de geriatria e gerontologia no município de Belo Horizonte. Então, essa parceria exitosa com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde fez com que nós pudéssemos reformular de modo a ampliar o acesso aos idosos aqui a serviços especializados. Então, o primeiro conceito nesse remodelamento, vamos dizer assim, da linha de cuidado à pessoa idosa, passa pelo conceito de rede de atenção à saúde. Então, nós temos que primeiro ter essa visão global de como devemos organizar a atenção à saúde à pessoa idosa aqui no nosso município e no Brasil. Então, o primeiro elemento da rede de atenção à saúde é a estrutura operacional, que tem como atenção primária o grande centro de comunicação, a ordenação e a coordenação do cuidado. E a atenção primária tem que ter outros pontos de atenção que dêem apoio a ela, como, por exemplo, a atenção secundária, a atenção hospitalar, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos e sistema de governança. Então, essa estrutura operacional tem que estar muito bem organizada. Mas também o modelo de atenção à saúde, que tem que ser voltado para a condição aguda, mas também para a condição crônica. E essa é uma dificuldade que temos hoje no Brasil. O modelo de atenção à saúde ele é reativo, ele é fragmentado, ele é muito voltado para a condição aguda. E nós temos clareza de que o modelo tem que ser proativo, ele tem que ser integrado, né, com base na preocupação com as condições crônicas também. Os modelos têm que ser diferenciados. E, finalmente, a população, no nosso caso, a população idosa, que no Brasil é definida como aqueles indivíduos com 60 anos ou mais. Além disso, essa rede de atenção à saúde tem que seguir os princípios do AAA, que é a melhor experiência do cuidado, a melhor saúde populacional e o menor custo per capita. Nós não temos dúvida que o melhor é o mais barato e tem que ter centrado na pessoa e não na doença. Então, a gestão tem que ser integral, integrada, com foco na pessoa. Então, essas premissas são fundamentais quando se reformula um sistema de saúde como estamos fazendo aqui no nosso meio. A população, então, nós temos que garantir que ela seja cadastrada, que seja vinculada à unidade básica de saúde, que possamos fazer a captação e a confirmação do diagnóstico, quer dizer o quê? O reconhecimento das demandas dessa população, das condições crônicas de saúde e também a estratificação por riscos e vulnerabilidade. Essas características estão presentes em qualquer rede temática, isso não é específico do idoso. Temos que seguir essas premissas. E a idade não é o determinante, vamos dizer assim, de demandas específicas. O termo idade, ele simplesmente, essas 5 letras que compõem a palavra idade são importantes porque a partir delas eu vou ter o conceito de vitalidade e de fragilidade. Vitalidade como sendo essa capacidade que a pessoa tem, que o indivíduo tem de se defender. E a fragilidade, o contraponto, que é o quê? Essa vulnerabilidade desse organismo. Então, nós temos que compreender nessa população idosa se esse indivíduo é um indivíduo com muita vitalidade, que é esse indivíduo, essa bolinha verde, é um indivíduo com uma vitalidade intermediária ou é um indivíduo que tem uma vitalidade muito baixa, ou seja, um indivíduo frágil. No nosso caso, o idoso frágil. Então, nós temos que ter clareza, primeiro, de quem é essa pessoa que está buscando o sistema de saúde. Então, nós denominamos isso, né, o indivíduo que tem muita vitalidade e pouca fragilidade,
é um indivíduo de baixa vulnerabilidade. Um indivíduo que tem uma vitalidade já comprometida, ou seja, já tem um certo grau de fragilidade, a gente vai denominá-lo de moderada vulnerabilidade. É aquele indivíduo onde há um predomínio da fragilidade, ou seja, da instabilidade homeostática. Esse indivíduo a gente vai chamar de alta vulnerabilidade. Então, observe que a pessoa idosa, o grau de vulnerabilidade dela não depende diretamente da idade, mas sim de outros fatores, de vários fatores que interagem para definirem como que é a reserva homeostática desse organismo. Então, eu tenho que entender quem é essa população, e não basta saber a idade. E isso a gente dá um nome de estratificação de risco. Tanto no modelo de atenção à condição crônica, quanto nesse reconhecimento das demandas da população idosa, nós temos que fazer uma estratificação de risco. Então, os modelos de atenção à saúde, eles têm como ponto de partida essa estratificação de risco, tanto na condição aguda quanto na condição crônica. Na condição aguda, a variável-chave é o tempo-resposta do sistema. E a partir disso, nós temos um instrumento que é utilizado para a estratificação de risco, que é o sistema Manchester. Ele é fundamental. E na condição crônica? Como que isso pode ser feito? Então, na condição crônica, se usa muito o modelo de pirâmide de riscos, onde eu tenho o nível 1, onde é um nível onde se encontra 70% a 80% dos indivíduos, então é uma condição de saúde simples. O nível 2, onde eu tenho 20% a 30% dos indivíduos com condições um pouco mais complexas, onde o objetivo é a gestão da condição de saúde. E o nível 3, que é em torno de 1% a 5% dos indivíduos que necessitam da gestão de caso. Então, nós temos que estratificar quem é essa população para a gente oferecer a ela os recursos necessários para que ela tenha uma assistência adequada à sua saúde. Então, na condição crônica, a variável-chave é a resposta integral e integrada para as condições crônicas de saúde. E a partir daí eu tenho que ter um instrumento para estratificar o seu risco. Dependendo da condição crônica, nós temos vários instrumentos. No caso da pessoa idosa, em 2019, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em parceria com a sociedade, o Hospital Einstein, lançamos esse material, essa nota técnica, que define o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, o IVCF-20, como sendo esse instrumento a partir do qual será feita a estratificação de risco, né? Para a gente poder compreender melhor qual que é vamos dizer, a necessidade daquela população e garantir a partir daí a equidade, ou seja, o acesso qualificado. Esse instrumento ele foi lançado em 2016 aqui no Brasil, validado, e tem simples, fácil, qualquer profissional de saúde pode aplicar, incluindo o agente comunitário de saúde. Ele é composto por 20 perguntas. E essas perguntas são muito simples, como você pode ver aqui. E a partir dessas perguntas, que você vai demorar em torno de 5 minutos, 10 minutos no máximo para fazer, você vai ter uma pontuação que varia de 0 a 40 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a vulnerabilidade desse indivíduo. Então, aquele idoso que tirou nesse instrumento de 0 a 6 pontos, a gente considera aquele idoso daquela bolinha verde lá atrás, que é o idoso de baixa vulnerabilidade clínico-funcional. Aquele idoso que tirou acima de 15 pontos, ele tem vários marcadores de fragilidade. É aquele idoso de alta vulnerabilidade clínico-funcional. E aquele idoso que tirou de 7 a 14 pontos, ele tem uma moderada vulnerabilidade clínico-funcional. Então, é um instrumento muito útil para que a gente possa estratificar, categorizar os idosos de acordo com as suas demandas de saúde. É definido como sendo a condição crônica que a gente está chamando de fragilidade. Então, o grande objetivo do IVCF-20 é definir se esse idoso tem ou não fragilidade e qual a gravidade dessa fragilidade. Quanto maior a gravidade da fragilidade, maior vai ser a necessidade de uma avaliação mais detalhada
mais especializada, como nós veremos. Então, o IVCF, nós temos já várias publicações, dezenas de publicações sobre esse instrumento, é o instrumento mais utilizado pela atenção primária aqui no Brasil. E ele tem uma alta correlação com aquilo que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, ou avaliação multidimensional do idoso, realizada por equipe geriátrico-gerontológica especializada. Então, nessa validação que nós fizemos em 2016, a correlação, a concordância com a avaliação especializada, ela realmente é muito elevada. Então, ele pode sim ser utilizado como um instrumento de fácil aplicação e que pode ser feito por qualquer profissional e num tempo muito curto. E a partir da pontuação, eu tenho então essas 3 categorias, né? De 0 a 6 pontos, de 7 a 14 pontos e acima de 15 pontos. E observe que aqui, quanto maior a pontuação, maior vai ser a especificidade, né, com relação à presença de fragilidade. Então, essa pontuação que nós utilizamos no VCF é simplesmente para a gente compreender melhor qual que é a gravidade, qual que é o tempo que esse indivíduo precisa de ser avaliado por uma equipe especializada, ou então que ele seja avaliado de forma mais detalhada pela atenção primária. Então, a partir disso, a gente consegue compreender um pouquinho melhor os vários tipos de idosos. Então, quanto maior a idade do indivíduo, maior é a heterogeneidade entre as pessoas. Então, se a gente pega 100 indivíduos com 30 anos, a diferença clínico-funcional entre elas é muito pequena. Agora, se eu pego indivíduos com 80 anos, a diferença entre eles é brutal. E eu tenho que saber quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo, se ele tem ou não fragilidade. E a partir desse modelo multidimensional de saúde da pessoa idosa, nós criamos uma classificação onde eu tenho idoso extrato 1, que não tem nenhuma condição crônica de saúde, tá? O idoso extrato 2, que ele já tem uma condição crônica simples, e o extrato 3, ele tem até uma doença estabelecida. Esses 3 idosos não têm declínio funcional, têm muita vitalidade, são os idosos robustos, que equivale àqueles idosos que tiraram de 0 a 6 pontos lá no IVCF 20. O idoso extrato 4 e o idoso extrato 5, eles são denominados idosos em risco de fragilização. Eles já têm um declínio funcional iminente, ou porque têm comorbidades múltiplas, polifarmácia, polipatologia ou internação recente, ou porque tem a sarcopenia ou fenótipo da fragilidade da Linda Fried, ou porque tem um comprometimento cognitivo leve, ou seja, tem condições que estão acelerando esse processo de fragilização, de declínio funcional, mas são independentes. Eles conseguem fazer todas as atividades de vida diária, instrumentais e básicas. E o idoso extrato 6, que é o idoso frágil. É aquele idoso que já tem um declínio funcional, que já é dependente de uma outra pessoa para poder cuidar de sua vida, que já tem dependência nas AVDs instrumentais. Ele já tem, então, um declínio funcional estabelecido, mas ainda parcial. O idoso extrato 7, ele já tem um declínio nas AVDs instrumentais completo, não consegue fazer mais nenhuma AVD instrumental, ou seja, não consegue mais fazer compras, sair sozinho, controlar seu dinheiro, fazer trabalhos domésticos, etc. Mas consegue tomar banho, fazer as AVDs básicas. O idoso extrato 8 não consegue mais fazer AVD básica do tipo tomar banho, ou se vestir, ou usar o banheiro, mas consegue fazer transferência e tem o controle esficteriano. Então tem uma semidependência para as AVDs básicas. O idoso extrato 9, ele já perdeu a capacidade de fazer transferência, ele só se alimenta sozinho. E o idoso extrato 10, ele não consegue nem mais se alimentar sozinho. Então há uma hierarquia nessa classificação que nós propusemos, a classificação clínico-funcional dos idosos. Ela é muito importante porque ela permite que a gente avalie o grau de vitalidade e o grau de fragilidade desse indivíduo, desse idoso. E além disso, eu tenho uma subclassificação do idoso frágil, que é o idoso frágil de baixa complexidade ou de baixo potencial de melhora. Aquele idoso que o objetivo é evitar que ele piore, mas é pouco provável que a gente consiga melhorar a sua funcionalidade, a sua reserva homeostática. O idoso de alta complexidade, o idoso frágil de alta complexidade,
é aquele idoso que a gente tem um potencial enorme de melhora, de ganho funcional com o trabalho interdisciplinar, com a tecnologia da geriatria e da gerontologia. E o idoso em fase final de vida, que é aquele idoso que tem realmente um prognóstico, uma sobrevida pequena. Então, é muito importante a gente entender os vários tipos de idosos, para que a gente possa enxergar e, a partir daí, tomar a melhor decisão para a sua saúde. Então, essa classificação clínico-funcional, ela dialoga, ela tem uma alta concordância com o índice de vulnerabilidade clínico-funcional, como a gente já falou, e também ela tem uma concordância interessante com outras classificações de fragilidade usadas no mundo inteiro, como o índice de fragilidade de Rockwell, ou então o Clinical Freight Scale, que é uma outra escala muito semelhante a essa, e o fenótipo da fragilidade da Linda Freight. Então, há uma correlação entre essas classificações para a gente poder utilizá-las da melhor forma possível. Então, o índice de vulnerabilidade clínico-funcional, inquestionavelmente, é mais simples do que essas outras classificações. Por isso que a gente considera um ponto de partida para que a gente possa conhecer as demandas dessa pessoa idosa. E olha que interessante, 50% a 60% dos idosos são idosos robustos. Tá? Em torno de 20% a 30% são idosos em risco e em torno de 10% a 20% só dos idosos são considerados frágeis. Então, a partir daí eu consigo fazer uma gestão da população, das demandas dessa população. E aí eu consigo utilizar plenamente esse modelo da pirâmide de riscos ou o modelo de atenção à condição crônica, que é a base do modelo de atenção à condição crônica. Então, eu teria, em torno de a maioria dos idosos robustos, de baixa vulnerabilidade, onde o foco é o autocuidado apoiado. Tá? Ou a gestão de alguma condição de saúde mais simples. Em torno de 20% a 30% idosos do nível 2, né, da gestão da condição de saúde, onde o VSF é de 7 a 14 pontos. E o idoso frágil, que é aquele idoso que necessita da gestão de casos, que necessita de uma avaliação de equipe, por uma equipe geriátrico-gerontológica especializada. E a partir daí nós temos então a gestão de base populacional, que é a grande inovação quando se fala em gestão da condição crônica. O que é a gestão de base populacional? É aquela gestão programada por parâmetros das necessidades da população, foco nas demandas populacionais discriminadas segundo riscos sociais e sanitários de subpopulações. E as soluções elas devem equilibrar o incremento da oferta, né, e a organização das demandas. Então, a partir desse modelo de gestão de base populacional, eu tenho o território de abrangência, a população total. Em cima dessa população total, eu tenho a população que é cadastrada, ou seja, que está vinculada à atenção básica à saúde, a APS. E a partir daí eu tenho a população idosa, que representa em torno de 15% da população. Então, dentro da população idosa, eu vou ter, então, aqueles 3 grupos de idosos. A maioria deles, que é o IVSF de 0 a 6 pontos, é o idoso robusto. Em torno de 20% a 30% idosos em risco, que é o idoso que tem um IVSF de 7 a 14 pontos. E em torno de 10% a 20% dos idosos, que são os idosos frágeis, que têm um IVSF acima de 15 pontos. Então, o IVSF 20, ele possibilita que façamos a gestão de base populacional, que possamos utilizar o modelo da pirâmide de risco. E esse é um trabalho que nós estamos publicando agora do município de Uberlândia, que é o centro colaborador do CONAS, onde nós temos a estratificação de torno de 47 mil idosos, a partir dos quais nós confirmamos essa suspeita, né, que nós tínhamos previamente. Lá, então, nesse município, 69%, quase 70% dos idosos são idosos de baixa vulnerabilidade. Em torno de 19,5% são idosos de moderada vulnerabilidade e somente 11,09% são idosos frágeis, acima de 15 pontos no IVSF. Então, observe que, com isso, nós conseguimos identificar qual a população que deve ter prioridade a serviços especializados. Isso é muito importante
para que a gente faça a gestão correta das condições crônicas. Então, a rede de atenção à saúde, ela tem que ter como princípio esse modelo de atenção à condição crônica, onde eu tenho o nível 1, que é o nível da promoção, se aplica a todo indivíduo. O nível 2, no caso do idoso, é aquele indivíduo onde a resposta do sistema de saúde vai ser uma resposta mais simples, mais fácil, porque esses idosos são robustos. Ou ele tem uma predisposição, só fatores de risco, ou tem doenças, condições simples de saúde. Então, observe que o nível 1, o nível 2 e o nível 3 do MAC, que é o modelo de atenção à condição crônica, se aplica perfeitamente a esse idoso de baixa vulnerabilidade. Já o nível 4, onde eu já tenho uma condição de saúde mais complexa, a gente direciona para esses idosos em risco de fragilização. São os idosos que têm IVSF de 7 a 14 pontos, quer dizer, vai exigir da atenção primária um conhecimento maior das particularidades da saúde da pessoa idosa. E, finalmente, a gestão de caso, que é o nível 5, o nível mais complexo, que é voltado para o idoso frágil, aquele idoso que tem um IVSF acima de 15 pontos. Tá? Então, observe que esse modelo de atenção à condição crônica, ele é perfeitamente adequado à pessoa idosa com a utilização do IVSF-20. E aqui eu tenho uma outra coisa interessante, que é esse traço vermelho, a partir do qual eu defino qual que é a prioridade no que se refere ao autocuidado apoiado ou cuidado familiar, no caso do idoso dependente, e o cuidado profissional. Então, à medida que eu vou elevando o nível de complexidade do caso, eu vou aumentando a necessidade de cuidado profissional, que é o que acontece no idoso frágil, onde é necessário realmente um cuidado profissional de forma mais significativa. Então, esse modelo se aplica muito bem ao idoso. Então, o IVSF-20, além dessa possibilidade de permitir a gestão de base populacional, ele vai também permitir que se identifique quais são as demandas do indivíduo. Então, ele vai servir para a macrogestão, que é essa gestão de base populacional, e a microgestão da saúde, que é o quê? Definir quais são as demandas de saúde daquele indivíduo e o que eu posso fazer para melhorá-la. Por quê? Porque ele parte do princípio de um modelo de saúde da pessoa idosa, de um modelo multidimensional, a partir do qual nós temos que conhecer as dimensões da saúde do idoso, para a gente ver o grau de autonomia e o grau e a independência. A autonomia entendida como sendo a capacidade de decisão e a independência, a capacidade de execução dessa decisão. Tá? Então, quando eu falo em autonomia, eu estou falando de cognição e humor e comportamento. É fundamental. Então, aquele idoso que perdeu a cognição por uma demência ou está deprimido, tem uma alteração de humor, ele vai perder sua autonomia, ele vai se tornar dependente. Da mesma forma, quando a gente fala em execução, eu falo na mobilidade, que é a capacidade que o indivíduo tem de se deslocar, de manipular o meio. Então, depende desses subdomínios, o alcance, pressão e pinça, a marcha, a postura de transferência, a capacidade aeróbica muscular e a continência esfincteriana. E a comunicação também, que é fundamental para a execução das decisões, que depende, então, da visão, da audição e da fala, da produção e motricidade orofacial. Então, o IVSF é muito útil para o indivíduo idoso, para a gente entender como que está a saúde dele como um todo, para ver se ele está funcionando de forma adequada. Então, ele é muito voltado para a capacidade funcional do idoso. E olha que interessante, mais recentemente, a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, propôs um modelo, que é o modelo de atenção integrada para a pessoa idosa, que é o ICOPE, com o objetivo exatamente de identificar essas demandas específicas da saúde da pessoa idosa, que ele chama de capacidade intrínseca, que é basicamente o que nós avaliamos lá no IVSF. Então, nós temos lá no ICOPE a capacidade cognitiva, que é a mesma coisa da cognição, a capacidade psicológica, que é a mesma coisa do humor, a capacidade locomotora, que é a mobilidade, a capacidade que eles chamam de vitalidade, que tem a ver com a nutrição, que também está incluído aqui na capacidade aeróbica muscular,
a capacidade visual e a capacidade auditiva. Então, a gente ficou muito feliz quando percebemos a percepção, digamos assim, da OMS em relação à importância desses domínios funcionais que tem que ser avaliado nos idosos. E de tal forma que ambos as metodologias têm muita coisa em comum. Tá? Então, essa metodologia que nós estamos propondo e a metodologia que é proposta pela OPAS. Tá? Então, tanto a caderneta de saúde da pessoa idosa, que é uma iniciativa de longa data do Ministério, quanto o ICOPE e o IVSF-20, eles conseguem reconhecer as demandas específicas da pessoa idosa. Todos eles vão conseguir reconhecer essas demandas. Só que nem a caderneta de saúde da pessoa idosa e nem o ICOPE vai permitir que a gente faça a gestão de base populacional. Eles não definem esses estratos, essas subpopulações, para a gente priorizar ou não uma avaliação mais detalhada. O IVSF ele permite, então, que a gente faça o reconhecimento das demandas e a gestão de base populacional. Então, como que a gente vai operacionalizar toda essas diretrizes, digamos assim? Fazendo, então, atuando lá na rede de atenção à saúde, na estrutura operacional, aproximando mais a atenção primária da atenção secundária. Atenção secundária como sendo o modelo PASA, como sendo um ponto de atenção na rede de atenção à saúde. Essa é a grande diferença, essa é a grande contribuição do modelo proposto pelo Dr. Eugênio Vilaça, que é realmente uma pessoa que tem uma condição muito interessante, tem ideias muito interessantes de rede de atenção à saúde, que é o que o Ministério está adotando há algum tempo. Então, o primeiro conceito é o conceito do microsistema clínico, ou seja, a atenção primária tem que estar junto com a atenção secundária, ou atenção ambulatorial especializada, e tem que estar vinculado. E essa vinculação ela pode ser feita através do apoio matricial, ou matriciamento, que é o que nós estamos propondo, que nós vamos fazer, estamos fazendo já aqui em Belo Horizonte. O conceito de apoio matricial tem que estar claro também, porque ele é muito ainda heterogêneo. Então, nós definimos o apoio matricial como sendo uma estratégia de corresponsabilização da assistência à saúde entre a APS, entre a atenção primária, e a atenção ambulatorial especializada. De tal forma que eu vou ter uma função assistencial, que é o quê? Que é o acesso a tecnologias especializadas com o objetivo de melhorar a saúde do usuário, no nosso caso, a pessoa idosa, e o papel e a função educacional, que é tão importante quanto a função assistencial. Função educacional para a atenção primária, de tal forma que a gente consiga aumentar a resolutividade da atenção primária. Então, a função educacional do PASA, vamos dizer assim, da atenção especializada, é uma capacitação teórico-prática com treinamento de habilidades dos profissionais da APS, com o objetivo de qualificar a APS e aumentar a sua resolutividade. Então, essas duas funções são indissociáveis, além da função supervisional e da função de pesquisa. Então, o modelo que nós propomos da atenção ambulatorial especializada é o modelo PASA, onde, além da função assistencial, eu vou ter uma função educacional, supervisional e de pesquisa, da atenção especializada, de tal forma que a gente consiga facilitar, melhorar a resolutividade da atenção primária. Bem, como que isso vai ser feito em Belo Horizonte? Então, Belo Horizonte tem essas 9 regionais, tá? E aqui nós temos o nosso centro de referência da pessoa idosa, aqui no Hospital das Clínicas. Então, nós dividimos toda a nossa estrutura, toda a nossa equipe de geriatras e enfermeiros, né, de médicos e enfermeiros, para poder dar conta de toda a população de Belo Horizonte. Então, dividimos em 4 equipes matriciadoras, que a gente está chamando de e-geriatria, compostas por médicos, geriatras e enfermeiros. Tá? E temos também uma retaguarda muito interessante de outros profissionais gerontólogos, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, etc. Mas aqui nós estamos dando ênfase na importância
do geriatra e do enfermeiro estarem junto como sendo as equipes matriciadoras da atenção primária à saúde. Então, as regionais, né, de Venda Nova e de Pampulha vão estar vinculadas à equipe A. Tá? Então, nós dividimos as regionais de Belo Horizonte pelas equipes matriciadoras. Então, a equipe A, né, vai ficar com Venda Nova e Pampulha. A equipe B, né, observe aqui, a equipe B vai ficar, então, com a regional Noroeste e Leste. A equipe C com a regional Nordeste e a equipe D vai ficar com a regional Centro-Sul e a regional Norte. Então, você está observando que nós dividimos o nosso centro de referência, vamos ser em 4 centros, de tal forma que as regionais vão utilizar essas equipes, vão utilizar a nossa estrutura operacional da melhor forma, da forma mais específica para cada uma dessas regionais. Nós queremos, então, funcionar como retaguarda dessas regionais. Tá? De tal forma que teremos na nossa produtividade, em termos de primeiras consultas. Hoje a nossa capacidade de primeiras consultas é em torno de 800 consultas, primeiras consultas por mês, aqui para a geriatria, para o idoso. Tá? Então nós queremos manter em torno de 60% na forma de apoio matricial, ou seja, fazendo esse primeiro contato da equipe da atenção primária com a equipe da atenção secundária, tá? Sem necessariamente você ter a presença do paciente, sem a lógica do encaminhamento direto, para que a gente possa trabalhar junto e tentar resolver o máximo possível sem que o paciente tenha que chegar diretamente lá no centro de referência, lá no Instituto Geni de Andrade Faria. Então, a nossa meta é que 60% do nosso tempo, do tempo das equipes matriciadoras, seja através do apoio matricial e 40% presencial no centro de referência, no Instituto Geni de Andrade Faria. Então, só para lembrar, a Regional Oeste ela vai ficar vinculada ao CEM Oeste e a Regional Barreiro a UniBH. Nesse primeiro momento, essa foi uma opção que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte teve para poder distribuir melhor a população idosa pelos centros de atenção ao idoso do município de Belo Horizonte. Então, você está observando que nós estamos dividindo, né, vamos dizer assim, a população, né, as regionais, por equipes, para que haja uma vinculação entre a equipe da atenção primária, ou seja, as equipes da atenção primária, com as equipes matriciadoras. E isso facilite o acesso, amplie o acesso, qualifique o acesso. É esse que é o objetivo desse apoio matricial. E aqui a gente traz, para finalizar, um modelo, um passo a passo de como que isso vai funcionar, como que a gente programou desse funcionamento. Então, num primeiro momento, a atenção primária ela vai fazer o cadastramento da população idosa, a captação do idoso, através do reconhecimento das suas demandas, como vimos anteriormente. Para isso, é fundamental que seja aplicado o IVSF 20. E a partir daí, né, desse IVSF, né, eu tenho que fazer, além do IVSF, a avaliação clínica tradicional, ou seja, a definição das condições crônicas de saúde desse idoso, os medicamentos em uso, o detalhamento das atividades de vida diária desse idoso e a avaliação da vulnerabilidade social e familiar. Porque o índice de vulnerabilidade clínico-funcional, o IVSF, ele avalia, vamos dizer assim, a dimensão clínico-funcional da saúde e não a dimensão sócio-familiar. Então é importante que seja avaliado esse todo e a partir daí eu vou ter idosos que vão ter o que a gente chama de uma demanda direta no Hospital das Clínicas, né, que é aqueles idosos que têm um IVSF acima de 15 pontos, que tenham, além disso, pontuação, uma suspeita de demência, ou seja, tiveram uma pontuação nos 3 itens referentes à cognição, o idoso que tem quedas de repetição ou que tem polifarmácia, ou que tem alta vulnerabilidade social e familiar. Então, idosos que têm o IVSF acima de 15 e esses critérios vão ser encaminhados diretamente, né, o mais depressa possível para avaliação presencial aqui no Hospital das Clínicas, nos centros de referência de saúde à pessoa idosa. Então, observe que essa é a função assistencial dos centros de referência. Tá? Quer dizer, o sistema é fechado, só vai chegar no centro de referência esses idosos
que tem esse critério, ou então que tem outros critérios, que tem outras fragilidades, outros marcadores de fragilidade que vão passar então por essa interface que é o apoio matricial. Então, aqueles idosos que não se encaixarem nesses critérios de alta prioridade para consulta direta, eles vão passar pelo apoio matricial, que é um encontro, digamos assim, entre a atenção primária e a atenção secundária, que pode ser não presencial, por isso que chama e-geriatria, ou seja, via web, ou presencial, lá na própria unidade básica de saúde. Nós começamos esse processo na Regional Nordeste e está sendo muito exitoso. A gente está vendo que com esse apoio matricial a gente está conseguindo realmente qualificar a atenção primária e facilitar o acesso do idoso à nossa tecnologia. Então, a nossa proposta é o máximo de idosos passem pelo apoio matricial. E cada vez mais a gente vai restringir o acesso direto, sem essa passagem pelo apoio matricial. Bem, nesse apoio matricial, você pode, então, a partir desse encontro, que pode ser presencial ou não, tá? A gente vai fazer um plano de cuidados compartilhado com a atenção primária, ou seja, um plano de cuidados personalizado, que também é uma sugestão do ICOP, então nós já fazemos isso há mais de 10 anos, ou seja, o idoso vai ter o seu plano de cuidado feito em parceria da atenção primária com a atenção secundária, discutindo o caso de uma forma sistematizada a partir do IVCF-20, do detalhamento de AVD, da avaliação clínica tradicional e da avaliação da vulnerabilidade sociofamiliar. Então, a partir desses dados, é feita uma discussão, presencial ou não, com a presença do paciente ou não, mas na unidade básica de saúde, ou via web. Então, a partir daí, é feito um plano de cuidados. Esse idoso, então, continua na atenção primária. Naqueles casos onde há uma persistência de dúvida diagnóstica ou terapêutica, aí sim esse indivíduo ele pode ter acesso direto ao centro de referência, aqui ao serviço de geriatria do Hospital das Clínicas. Então, você observe que o acesso direto do paciente, presencial do paciente aqui ao Hospital das Clínicas ou às outras referências de geriatria vai ser ou por critérios de alta prioridade, que são esses que a gente já falou, onde o acesso à consulta direta ela é o mais rápida possível, ou via apoio matricial, sendo que cada vez mais a gente vai reduzir o acesso direto e vai passar sempre dando preferência para o apoio matricial, porque ele é muito mais interessante, ele é muito mais resolutivo. Da feita que esse idoso chega no centro de referência do idoso, que é um sistema fechado, você vai ter, então, obviamente, uma definição daquele, quer dizer, o idoso que vai chegar até o centro especializado, presencialmente, é um idoso provavelmente de alto potencial de melhora, que há intervenções claramente factíveis de serem feitas que podem melhorar a saúde desse idoso, porque já passou pelo filtro do apoio matricial. Então ele vai ser acompanhado por nós, pelo centro, pela equipe geriátrico-gerontológica especializada, até estabilizar, até nós atingirmos as metas de estabilização. Isso vai demorar 4 meses, 6 meses. A ideia é que ele fique um tempo suficiente para atingir essas metas de estabilização. É a mesma lógica do hipertenso que está descompensado, do diabético que está descompensado. Então, quem vai definir isso é a própria equipe geriátrico-gerontológica especializada, utilizando inclusive o IVCF, para definir quais são as metas de reversibilidade que foram identificadas. Quando esse idoso ele se torna, então, um idoso de baixa complexidade, ou seja, tudo aquilo que era possível de ganhar, de ter ganho clínico funcional foi obtido, ele passa a ser um idoso de baixa complexidade. Então, ele pode continuar a gestão de caso pela atenção primária via apoio matricial, ou seja, a equipe vai se tornar gestora do caso, a equipe da APS vai voltar a ser gestora do caso e vai, então, qualquer dúvida, ela vai discutir com essa equipe matriciadora nesses encontros do apoio matricial. Então, essa metodologia de atendimento, ela vai garantir uma qualificação da atenção primária e facilitar o acesso do idoso a essa tecnologia, que é a tecnologia
especializada em geriatria e gerontologia. Então, essa é a função assistencial do centro, né, da atenção ambulatorial especializada. Garantimos, então, com um apoio matricial, a função educacional, a função supervisional e a função de pesquisa. Então, observe que com isso a gente fecha esse ciclo, né, de atenção ao indivíduo, à pessoa idosa e à atenção primária, que é muito importante que esteja preparada para reconhecer e intervir de forma adequada. Então, essa é a proposta que nós estamos implementando em Belo Horizonte e gostaríamos de contar com o seu apoio para que a gente pudesse cada vez mais otimizar, maximizar, facilitar a vida desses idosos que precisam de uma resposta diferenciada da rede de atenção à saúde. Aqui então está o nosso contato, aqui está o Instituto Geni de Andrade Faria. Eu convido você para conhecer o nosso centro e interagir, entender como que são os processos de atendimento internamente para que a gente possa, nós, aqui do Hospital das Clínicas, dos centros de atenção especializada em geriatria, possa cada vez ficar mais próximo, né, das unidades básicas de saúde, da atenção primária à saúde. Era isso aí, até a próxima.